Olá! Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, 28 de junho, o Congresso Nacional discute em seminário os desafios da construção da cidadania em tempos de pandemia e também o desmonte de políticas públicas para a comunidade sexo-diversa. Além disso, a fachada estará iluminada com as cores do arco-íris. 28 de junho é marcado para a comunidade porque esta data rememora 1969, quando em Nova York LGBTs se revoltaram contra a repressão policial e a perseguição ao segmento. O fato ocorreu no bar Stonewall Inn e ficou conhecido como a Revolta de Stonewall. E para saber mais sobre as atividades que estão sendo realizadas, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com um dos deputados que vai mediar o debate. É o deputado David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro. Bem-vindo, deputado David. Obrigado, Regina. Muito bom estar aqui de volta, fazendo esse bate-papo com vocês. E espero que a gente esteja fazendo aí uma boa construção para a população. Deputado, essa é a 18ª edição do seminário que ocorre no Congresso. Inclusive, este ano, nós vamos ter uma homenagem ao autor e humorista Paulo Gustavo. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses desafios que a comunidade vai ter daqui por diante também. Sim, a gente vai ter uma homenagem ao Paulo Gustavo, que foi uma das grandes figuras LGBTIA+, né, que trouxe com o seu humor para centenas de milhares de lares no Brasil e fora do Brasil, a pauta LGBTIA+. O último filme dele teve um toque tão especial de falar sobre a nossa vivência, as nossas famílias e tudo mais. Mas não só ele vai ser homenageado, Jane de Castro também, das Divinas Divas, que também vai ser homenageada, que infelizmente morreu por Covid. Muitos outros LGBTs também morreram nesse último período, né, por causa dessa doença, essa pandemia que a gente vê assolar no mundo inteiro, mas especialmente de uma forma mais grave por causa das políticas desse governo aqui no Brasil. Deputado, e o que ainda precisa ser feito para monitorar essas políticas? Porque nós tivemos um grande avanço nos últimos períodos na área da saúde e políticas que foram implantadas, mas que agora não estão sendo mais seguidas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Regina, a gente teve muitos avanços. Os avanços que a gente teve foram feitos no STF, por ações populares. Aí, na Câmara, onde eu trabalho, onde que a gente deveria estar formatando leis, existe um neofascismo, existe esse conservadorismo e não consegue se colocar a pauta, né, para frente aí. Nós não conseguimos hoje em dia, por exemplo, falar qualquer coisa sobre educação, saúde ou segurança da população LGBTIA+. Os programas foram extintos em 2019, quando o Bolsonaro entra, e os ataques feitos à comunidade são severos. Eu, como representante da comunidade, recebi vários ataques vindo diretamente do presidente, dos seus seguidores, porque eu trago a pauta para o Congresso. A gente precisa avançar muito, a gente conseguiu avançar no STF a doação de sangue por homens gays, bis e transgêneros, conseguimos avançar com a criminalização da LGBTfobia, equiparando um crime de racismo, e também o casamento igualitário, há quase 11 anos atrás, Regina. Então, o que a gente precisa fazer é que a gente precisa que a Câmara e o Congresso ele possa contemplar todas essas medidas que estão aí, principalmente as medidas que a gente não consegue ver do que aconteceu na pandemia, né? Muita gente precisou voltar para suas casas, passar a viver em lugares onde sofriam violências não só físicas, como de verbais e psicológicas, e foi um período que não teve assistência algum para essa população vindo desse governo. Um desserviço enorme que faz, inclusive, para toda a população. Então, é muito complicada a situação e delicada a situação das políticas públicas para os LGBTIA+. E o senhor vai mediar um dos debates que é sobre a segurança pública. Como vai ser tratado, principalmente, a formação dos policiais
já que ocorre uma violência policial muito grande também contra os LGBTs? Olha, a gente tem feito trabalhos operativos com o Observatório Nacional, LGBTI+, vários grupos de direitos humanos que a gente quer humanizar cada vez mais o tratamento que a polícia ela precisa ter com os cidadãos e cidadãs, em especial com os cidadãos LGBTIA+, porque existe muita agressão dentro desses lugares. Quando uma vítima de LGBTfobia chega a uma delegacia, muitas das vezes não utilizam o pronome correto ou utilizam de linguajares populares para poder descrever, né, as vítimas, muitas vezes utilizando palavras pejorativas. Então, a gente vai tentar debater sobre qual grau de instrução que os profissionais de segurança pública eles precisam ter hoje em dia para poder conseguir tratar a população no geral e a população LGBT e mais também. E esse ano, como não vai ter, pelo menos em Brasília, a parada LGBT, foram programados uma série de eventos com artistas que estão pintando a cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses eventos que vão ocorrer nesses dias. Regina, esse é um mês que a gente celebra, né, o orgulho da gente estar vivo. A gente lembra daqueles que foram antes da gente, que lutaram para que a gente pudesse estar aqui, aqueles que tiveram na revolta de Stonewall e muitos outros que estiveram construindo o caminho, como a Jane de Castro aqui no Brasil e muitos outros. A gente lembra de todas as cicatrizes que a gente tem na nossa alma e muitos de nós gravados no nosso corpo. Então, por que o dia 28 é tão importante? É um dia de resistência para todos nós. E esse mês, ele traz muito isso. E essa resistência, ela também é transformada em arte em muitos lugares. Por isso que a gente está, mesmo no meio de uma pandemia, fazendo o que a gente pode. A gente vai iluminar o Congresso, a gente vai iluminar casas de poderes no país inteiro. A gente vai para a rua, vai colocar nossa arte, vamos cantar, vamos fazer atos online e vamos lembrar que somos uma comunidade que sofre, que é o país que mais mata LGBTI+, matam os nossos todos os dias, matam a paulada, Regina, matam e cortam o rosto de pessoas trans e transgêneros e travestis, matam e cortam e fazem estupro corretivo com os nossos. Uma sociedade muito cruel e agressiva, que tem vestígios de brutalidade em cada assassinato. Então, a gente vai para poder celebrar a nossa vida hoje. Então, essa semana é para poder a gente lembrar dos nossos, para a gente se agarrar e tentar passar por um momento ainda que é mais difícil. Lembrando que muitos LGBTs tiveram que voltar para suas casas, locais onde receberam muita violência e que foram expulsos em outro momento, mas não tinham para onde ir, ou era esses lugares ou as ruas. Então, assim, é um mês que a gente precisa ter bastante força e na arte, na resistência, nos encontros virtuais, a gente consegue manter um pouco da nossa sanidade e também encontrar carinho, amor, afeto dentro da nossa própria comunidade. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta, por falar para a gente sobre as homenagens que estão sendo feitas pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Obrigado, Regina. Sempre um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar aí na luta pelos LGBTIA+, do Brasil e que eles tenham representatividade cada vez mais dentro dessas casas e que a nossa existência nunca vai ser apagada. A gente vai ocupar lugares de poder e as pessoas vão ter que ouvir as nossas vidas, as nossas histórias e simplesmente entender que nós não queremos ser diferente de ninguém. Ser tratados como a Constituição fala, de igualdade na diversidade que todos nós somos. Obrigada pela sua audiência. Eu sou Regina Assunção. Tchau.